Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Hoje estamos de novo sem o Nick. Nick, você tá fugindo daqui, hein? Mas darei conta, sem o Nick mesmo. E estamos na parte 2 de um podcast sensacional. Você já deve ter assistido na semana passada, quinta-feira, 7 horas da noite... O podcast com o Eduardo Lutzer sobre as protocélulas. Outro pesadelo para Darwin. O papo foi super mega legal. Estávamos falando sobre a possibilidade, quer dizer, a impossibilidade de que uma célula assim, rudimentar, teria dado início à vida na Terra. E discutindo as loucuras que esse processo assume. Sonho delirante de uma noite de verão, para usar minha frase predileta para descrever esses processos evolucionistas que são apresentados aí como mais lei do que a lei da gravidade. Fato científico. E nesse podcast, a parte 2, nós continuaremos com o nosso convidado hiper mega especial. Ele é quase doutor, está fazendo doutorado comigo agora. Ele é mestre, é químico, teólogo. É o Eduardo Lutzer. Eduardo, bom de novo ter você aqui na parte 2 do Protocélula. Prazer estar aqui mais uma vez para continuar nosso bate-papo. Foi bem interessante na semana passada e agora a gente vai até o fim dele, né? Vamos terminar esse bate-papo aí. Você falou sobre Darwin, sobre a poça, o lago quente, escaldante, venenoso, que ele disse que a gelatina teria surgido lá. Falamos do pote primordial do Sacani, do Antônio, né? Do Chomps, falamos de um monte de coisa, gente. Então, se você não assistiu a parte 1, corre lá, assista, viu? Se você estiver ao vivo aqui com a gente, não vai dar, mas se você está assistindo gravado, dá um break aí, assiste a parte 1, depois continua com a gente aqui na parte 2, que está sensacional o papo. Eduardo, vamos lá. Que é essa história aí de que uma protocélula formou a vida na Terra? Isso é razoável? Isso é ciência? Isso é fato? Isso é coisa que deve estar sendo ensinado para os nossos alunos nas salas de aulas? Eduardo, eu fico impressionado que tem gente que paga para o seu filho sentar numa sala de aula e ser doutrinado nessa história. E a gente paga mesmo nas escolas públicas, porque é nosso imposto que está sendo usado lá, gente. A gente está recolhendo imposto para pagar professor, para chegar lá e falar protocélula. Surgiu naquela sopa. O que você acha disso, Eduardo? Como hipótese, é uma hipótese válida, né? Porque como hipótese você pode formular ideias de qualquer coisa. A questão é dizer que isso é um fato. A questão é dizer que isso foi provado empiricamente, foi feito experimentos em laboratório que disseram, não, é assim mesmo que acontece. Porque daí isso daí já entra num outro patamar, já entra em mentira deslavada. Doutrinação. Né? Exatamente, porque não... Na enganação, doutrinar na enganação, que é bem pior, né? Exatamente, porque é diferente de você ter simplesmente fé em alguma coisa que você não sabe se é real ou não. No caso deles, todos os experimentos comprovam o oposto do que eles estão tentando. Mas, Eduardo, é assim, olha, você pode ter a ideia que você quiser, a proposta que você quiser, todo mundo é livre para pensar. Exatamente. Mas você está ali sentado, tem os alunos sentados, chega o professor, espera-se que o professor apresente alguma coisa que seja alicerçada em dados, em evidências. Que evidências que nós temos para essas protocélulas, Eduardo? Me diga. A principal evidência da existência de protocélula é que ela precisa existir. Senão, a teoria da evolução cai. Só isso, gente. É só uma ilusão, é só um desejo esperançoso. Wishful thinking em inglês, né? Pensamento esperançoso. Eu quero que aquilo lá... Eu preciso, desesperadamente. Diz que a nossa percepção de que há um Deus... a gente criou Deus para nos consolar, para preencher a nossa necessidade de ter um pai, alguma coisa. Você acha que quem é o carente nessa história, Eduardo? Exatamente. Eles precisam preencher
tudo que é lacuna. Interessante que eles acusam a gente de acreditar no Deus das lacunas, né? Só que eles gostam de preencher tudo que é lacuna e não gostam de ser questionados nas suas lacunas. Porque se questiona, diz que tá negando ciência, é pseudociência, é não sei o que, e inventa um monte de termos lá, simplesmente para manter a fé que eles têm. O professor Kelson Mota falou que são os meteoros das lacunas, né? Você precisa de alguma coisa, não sabe, vai cair um meteoro. Extinguiu todos os dinossauros. Você precisa de aquecer o seu pote, é o vulcão das lacunas. O meteoro das lacunas, vulcão das lacunas. Precisa de energia, então tinha queda de raio lá à vontade, tinha meteoro bombardeando a Terra no tempo certo. Porque se bombardear ali, destruía, né? Mas ele tava bombardeando na distância certa, tudo bonitinho. O pior é que a gente preenche as nossas lacunas, se preenchemos mesmo, com um ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, um cara que sabe fazer, vai lá e faz, uma mente inteligente, que a gente sabe por nossa experiência repetida e continuada, que mentes inteligentes têm capacidade de fazer as coisas. O duro é quando você preenche a sua lacuna com processos totalmente desastrados, acéfalos, né? Que a gente sabe que não tem poder para fazer coisa nenhuma. Outro dia o cara falou que a seleção natural tem poder para criar alguma coisa. E disse que não, que os criacionistas é que não têm imaginação suficiente. Nós faltamos criatividade, porque a seleção natural cria. Seleção natural cria alguma coisa, Eduardo? A seleção natural é impeditiva, ele faz o processo oposto. Ela ceifa o mais debilitado, só isso, né, Eduardo? E se o negócio não tá pronto, ela elimina. Ela é anti-criatividade. Exatamente, ela não tem como criar. O próprio conceito da seleção natural é que ela pega duas coisas que já existem e tira a mais frágil. E deixa apenas a mais apta, né? Esse é o conceito. Ela não vai criar nada. Para algo existir, precisa existir antes da seleção natural. Foi um biólogo que publicou um artigo no jornal aí famoso do Brasil, vocês procurem, gente. É patética a explicação dele para criatividade da seleção natural. Ela não cria nada. Ela seleciona do pool de mutações que já estavam acumulados no ser vivo. Pool de mutações, não. A gente tem um pool genético já desde o início. Isso daí é completamente contra a própria ideia de Darwin, porque a seleção natural ela não pode ser intencional, ela não pode ser direcionada. Porque se for direcionada, já era evolução também, né? Aí vira aquela coisa horrorosa do evolucionismo teísta, né? Que tá bom, gente. Vamos continuar, né? Nós temos agora o Bambam aqui, né, Bambam? Agora nós temos uma dupla dinâmica. Joga aí o Bambam. Fala oi aí, ó. A nossa dupla dinâmica. Olha, Matheus e Leonardo, não é isso? Luciano, peraí. O que é mesmo, Matheus? Fala o nome dele. E Paquito. Bambam e Paquito. Olha lá, gente. Tá vendo? Isso. Vai lá. Câmera. Isso aí. Olha aí, gente. Estamos muito bem supervisionados. Agora a equipe técnica, que já era técnica com o Matheus, ficou super técnica com o Bambam aí. Paquito e Bambam. Ó, quando você falar assim, próximo, ele já troca o slide, tá bom? Nem precisa. Beleza. Só chamar um próximo. Pode voltar naquele da gelatina. Que terminamos na semana passada? A gelatina. Exatamente. Então, Vocês não estão vendo aqui, gente, mas agora eu estou descobrindo que o Bambam tá em treinamento, gente. Que coisa, hein? Já pensou? Mas voltou certinho, gente. Tá super bem treinado, viu, gente? Exatamente. Bora aí, gente. Então, recapitulando, o que foi colocado na semana passada, Darwin, Haeckel, enfim, essa galera toda, eles tinham aquele entendimento que a célula era uma gelatina. Tipo, uma substância gelatinosa, né? Com o passar dos anos e as descobertas, a vinda da microscopia eletrônica e, enfim, conforme foi possível ver o conteúdo interno das células, nós fomos descobrindo que ela era milhões de vezes mais complexa do que Darwin acreditava que fosse. E por isso aquela ideia do Warm Little Pound simplesmente não faria sentido. Porque não teria como uma complexidade dessa surgir de simplesmente um laguinho quente lá, você deixa a coisa e simplesmente vai acontecer. Quando eles começaram a perceber que a complexidade da célula era infinitamente superior do que eles achavam antes, começou a cair a ficha de que essa explicação de que isso daí se formou
do nada, né? Ex nihilo, que simplesmente as coisas foram montando e apareceu isso aí, podia não colar mais. Foi aí que eles começaram a hipotetizar que precisaria ter acontecido algo antes disso. Por quê? Por causa daquele desafio que Darwin colocou lá, que eu coloquei no início do primeiro programa. Se fosse possível mostrar alguma coisa que era complexa demais para ser montada sozinho, paulatinamente, em estágios graduais, isso derrubaria a teoria. Só que a célula é complexa demais. A menor unidade da vida que nós temos, que é a célula, ela é complexa demais para surgir sozinha. Então eles começaram a pensar, isso desmonta a ideia de Darwin, então a gente precisa de algo antes disso. E o que poderia vir antes disso? Aí vem o que o evolucionista é especialista em fazer. Proto qualquer coisa. Protocélula. Não sabe o que é, coloca um proto na frente que vai dar certo, certo? E foi aí que surgiu a ideia, a busca agora que eles tinham pela protocélula. Próximo. Pode passar aí. Isso. E aí que começa a ideia do o que seria essa protocélula? O que poderia ser vivo, mas antes da célula, para que conseguisse de alguma forma se complexar e chegar até a célula. E foi aí que um pouquinho depois ali da época de Stanley Miller, que esse sujeito aí chamado de Sidney Fox, ele resolveu pegar aminoácidos prontos, certo? É que isso aqui é uma coisa interessante que você que está assistindo em casa, você precisa entender sobre química prebiótica. A ideia dos pesquisadores de química prebiótica é o seguinte: eles criam uma linha do tempo, eles criam uma sequência de necessidades para construir a teoria deles, e se algum pesquisador no passado ele conseguir 10% de uma das necessidades, não é nem a necessidade inteira, 10% de uma das necessidades, então eles pressupõem que aquela necessidade foi cumprida. Então, podemos passar para a próxima necessidade, né? Foi exatamente isso que Sidney Fox fez. Stanley Miller, ele conseguiu fazer 2 aminoácidos, tinha traços de um terceiro e, além disso, 2 não proteinogênicos, certo? Isso foi tudo que ele conseguiu. Aí, os livros textos, os jornais... 10%, 2, né? 20, nós falamos de 20. Precisa de 20, ele conseguiu 2. E ainda, um era a glicina, que ele não tem quiralidade, né? E a outra era a alanina, que ela era... racêmica, né? Ela era racêmica. Mistura dos dois. Então ela tinha tanto tanto mão direita quanto mão esquerda, tanto levógeno quanto destrógeno. Gente, só pra você entender, metade seria bom pra vida, mas a outra metade seria veneno mortal pra vida. Exatamente. É um princípio dentro da química que os carbonos, eles têm uma propriedade que é como assim... Não é isso, tá? Mas para ficar mais fácil de entender, é como se girasse para a esquerda ou girasse para a direita. Vamos propor essa ideia aqui. Se você tem uma cadeia e toda a cadeia gira para a esquerda, então você tem uma cadeia funcional. Agora, imagina uma engrenagem, né? Todas as engrenagens giram certinho, mas uma delas gira para o lado oposto. Uma só, acabou a história. Acabou. A proteína simplesmente iria se quebrar. Qualquer proteína que tivesse um único aminoácido destrógeno da mão direita seria uma proteína não funcional. E numa mistura racêmica, que a gente chama, onde a metade tem mão direita e metade tem mão esquerda, metade gira para um lado, metade gira para o outro, qual que é a probabilidade de você formar uma proteína? Uma proteína, para ser proteína, ela tem que ter no mínimo 50 resíduos, né? 50 aminoácidos, no mínimo. Qual que é a probabilidade de você formar 50 apenas com levógenos numa mistura racêmica? Esgota os recursos probabilísticos do universo. Isso é só 50, ok? Isso é só 50. Existem proteínas no corpo humano mesmo, proteínas em músculos, em coisa assim, que chegam a ter 36 mil aminoácidos. 36 mil resíduos. Olha o tamanho desse negócio. A complexidade disso. E como a gente estava conversando hoje, a gente nem conhece todas as proteínas do corpo humano. 5 milhões, mais ou menos, a conta que se faz hoje, Eduardo. E olha, vai crescer esse número em
em quantidade e complexidade. Exatamente, isso é uma estimativa, ainda tem muita coisa pra gente descobrir, como a gente falou no programa passado. A própria célula, que é aquela coisinha minúscula, tem tanta coisa lá que a gente ainda nem sabe. Tem tanto sistema lá que o máximo que a gente consegue é descrever. E isso sem contar alguma coisa que a gente pode ainda nem ter visto. E ainda tem o pior, né, Eduardo? Depois que você consegue uma proteína funcional, você tem que guardar a receita para fazer a próxima. E tem que armazenar essa receita num hard disk, no DNA, tem que proteger. Na hora de formar, você tem que mandar o pendrive lá para a máquina de cozinhar o bolo da vida, né? Porque... Exatamente. E se a gente for tentar ir mais longe nisso daí, vamos supor que o mundo inteiro fosse formado por proteínas. E todas elas homoquirais, certo? Todas elas levores, tudo bonitinho. O que proteína faz sozinha? Nada. Nada. Eles iam lá decompor e voltar à estaca zero de novo. Então, o que adiantaria, mesmo que todas elas se formassem? Sem né? os fosfolipídios para proteger. Todo o meu mecanismo para mudar a composição. Sem o DNA para dizer o que elas têm que fazer. Sem as gorduras, sem todos os outros tipos de biomoléculas essenciais à vida. Exatamente. Então, só proteína, mesmo que elas sejam todas elas enzimas, que enzimas elas são proteínas especializadas na construção de alguma coisa, né? Ainda assim, elas precisam de todo um maquinário por trás para elas poderem funcionar. Eduardo, no meu livro, Fomos Planejados, eu fiz o desafio do pote primordial. Falei assim, coloca tudo o que a vida precisa. Coloca todas as proteínas, coloca todos os ácidos nucleicos, coloca o RNA, o DNA, os fosfolipídios, coloca tudo lá dentro. Pode colocar tudo que você tem numa célula. Mesmo assim, a célula não se forma. Na verdade, você pode colocar, inclusive, as organelas prontas. Pronto, né? Você pode pegar uma célula e furar a célula, jogar ali dentro o que tem na célula, a célula não se reconstitui. Exatamente. Só vida gera vida. Eu até ia falar isso no final, porque a célula, ela é um sistema unitário completo. Ela não pode ser, não existe meia célula. Meia célula tá morta. Mas não existe nem 99,99999% de célula. Ou é 100% ou não é nada de célula. Exatamente. É o que eu ia falar ali no final, ó, com a descoberta de Bernard Jack. Né? Mas antes de chegar nisso, eu havia aberto só uma janela aqui para dizer que a mentalidade na química prebiótica é justamente essa. Você pega um pedacinho de algo que deu certo e pressupõe que tudo deu certo a partir daquele porque se estamos aqui, né, Eduardo? Se estamos aqui... Exatamente. Teria que dar certo, né? Se é essa a única explicação que a gente pode assumir, vai ter que dar, né? Então, aconteceu. Vão ter que torturar os dados, vão ter que contar toda essa enganação pro pessoal. Por quê? Porque a gente só pode sair por essa, né? Exatamente. A outra hipótese não é aceitável, ela é totalmente... Anticientífica. Não, ela é intragável. Exatamente. Então, Sidney Fox, ele partiu do pressuposto de que o experimento de Stanley Miller poderia formar os 20 aminoácidos padrão, que chama, né, que são os proteinogênicos, os 20 aminoácidos padrão, e todos eles homoquirais. Ele partiu desse pressuposto. Então, ele começou o experimento dele com os aminoácidos padrão. Quando o experimento dele, ele consistiu numa etapa posterior. Pressupondo que o experimento de Miller teria dado certo, ele quis formar as primeiras tentativas de protocélulas. Isso ele queria formar bolas esféricas, né? Esferas onde poderia encapsular o conteúdo celular. Enfim, então ele simplesmente pegou esses aminoácidos e aqueceu a seco. A polimerização, ela é uma reação de condensação. Porque o que acontece? Você tem, como eu falei na semana passada, você tem o grupo amina, o grupo carboxila. Quando eles se unem, aqui libera uma molécula de água. Certo? Esse é um grande problema na hora de você fazer polímeros em fontes hidrotermais e coisas assim, porque justamente tem o princípio de Le Chatelier, que diz que se você tem uma concentração enorme de solvente ao redor de água, você não vai gerar uma
equação que vai liberar água, porque já tem muita água no meio, certo? Que é o princípio cinético aqui. A água vai empurrar para o lado contrário. Pro lado contrário vai fazer hidrólise. Então esse é um grande problema. O que ele fez foi resolver esse problema fazendo a polimerização a seco. Então ele simplesmente colocou esses aminoácidos a seco e ferveu eles sem presença de água. Isso faz com que a água saia, evapore, beleza, e eles realmente polimerizam. No entanto, o que Sidney Fox conseguiu, em primeiro lugar, eles chamam de microesferas proteinoides, né? Só que de proteína não tinha nada. Eles tinham ali oligopeptídeos de cerca de 10 aminoácidos apenas, e isso daí mal e mal serve para braço de uma proteína, porque 10 aminoácidos é muito pouquinho. Ele tinha oligopeptídeos ali bem curtos. Esses oligopeptídeos, eles eram em qualquer ordem randômica, eles não tinham absolutamente nenhuma lógica, né? Nenhuma lógica por detrás deles. E, em segundo lugar, uma coisa bastante interessante. Esses aminoácidos, lembra que eu falei agora há pouco? Todos os aminoácidos que ele colocou no experimento eram levógeros, mas após o aquecimento e após a polimerização, eles eram racêmicos. Isso é algo bastante interessante. Como é que chama esse fenômeno em química? Epimerização. Tem um nome, né? Que é a conversão. Exatamente. Então, algo que foi feito esquematizado para ser já roubado, né? Para dar o resultado que ele queria, deu o oposto. Então, o truque dele saiu pela culatra, né? Porque ele provou o que ele gostaria de refutar, né? Exatamente. Que só o composto puro que daria certo. Isso se aquece sem controle, mesmo que com toda a sorte do mundo, né, Igor? O Sacanditinho enrolou, tá? Tivemos muita sorte. Não, você não tem sorte suficiente pra gente ter sido sortudo o suficiente pra ter a sorte sortuda de ter proteína. Só isso. E mesmo que existisse multiverso, ainda assim não tem um universo possível. Em todos os infinitos universos, nenhum universo teria sorte sortuda suficiente para isso ter acontecido. Exatamente. Então, o que ele conseguiu foi isso aqui, ó. Essa é uma figura real do trabalho dele, que são as microesferas proteinoides, certo? E, basicamente, o que eram isso? Eram simplesmente esferas feitas de oligopeptídeos e duras e mortas. Simplesmente não tinha absolutamente nenhuma propriedade de membrana celular. Não conseguia filtrar nada, não conseguia fazer nada. E outra coisa, ele nem sequer encapsulou nada dentro. Ele simplesmente foi uma esfera morta. De proteína não, de oligopeptídeos mortos, racêmicos, numa ordem completamente... Ácido glutâmico e lisina reagiram pelos grupos errados, pelos grupos laterais. Exatamente. Tanto é que ele começou fazendo experimento com os 20 aminoácidos e depois ele foi reduzindo porque os resultados que davam certos usavam glicina e alanina. Deixa eu fazer um parênteses bem rápido aqui, Eduardo. Não quero te interromper nessa parte 2, que eu interrompi demais na parte 1. Porque é um papo super legal entre dois químicos, né, gente? Olha, naquele debate do James Turco Farina, do Dr. Farina lá, que disse que ele é um doutor, mas não era nada... O Farina mostrou um monte de artigos lá. Olha aqui, polimerização de aminoácidos. Olha aqui, polimerização de aminoácidos. Nós fomos olhar, só usam glicina. Gente, glicina. O que é glicina? Glicina é como nylon, não tem os grupos laterais. Ou seja, eles pegaram o único que poderia dar certo numa polimerização, fizeram polimerização com ácido bórico. Então não foi aminoácido com aminoácido, foi o aminoéster, porque você produz um aminoéster com ácido bórico, né? Então, truques e mais truques e fajuto totalmente. Aí formou um fio de glicina. Fio de glicina serve para alguma coisa na vida, Eduardo? Um fio, mesmo que fosse de qualquer outro aminoácido, um fio de um único aminoácido não serve para nada. Serve para formar fio, né? Se você quiser fazer uma cabeleira de fio de glicinas para pôr na cabeça assim, falar, olha aqui, a origem da vida, tá bom, sirva, talvez sirva, né, para você passar essa... Ainda assim, eu acho que seria muito frágil, né? Porque, por exemplo, o colágeno, que é provavelmente
aqui eu não tô falando com certeza, mas eu acho que é provavelmente a proteína que tem mais glicinas junto. Tem glicina e hidroxiglicina, enfim, eles fazem uma... por causa de elasticidade e coisa assim. Ainda assim, para ele ter resistência suficiente, ele precisa de 3, a proteína do colágeno são 3 filamentos juntos, cheio de ponte de hidrogênios entre eles, e tem os aminoácidos certos no lugar certo, como prolina para fazer a dobra certa. Prolina é para fazer dobra, exatamente, porque a prolina é um aminoácido diferente de todos os outros. Ele faz um ciclo com ele mesmo, com o próprio grupo lateral. Então, esse ciclo, ele causa um ângulo na proteína para dizer para que lado que a proteína tem que dobrar. Inclusive, a própria prolina pode estar colocada no local errado e dobra para o lado errado, acabou a proteína também. A gente estava discutindo um pouquinho antes de começar a parte 2, né, Eduardo, que os 20 aminoácidos, cada um deles tem uma função específica, um propósito específico. Muito específico e não pode ser outro. E por que a natureza escolheu os aminoácidos? Porque a natureza não escolhe nada, viu, gente? Porque não foi a natureza que escolheu, né? Tem um artigo que é por que a natureza escolheu o fosfato? Não foi a natureza, gente. Foi um ser de extrema inteligência que conhecia química como ninguém, escolheu os aminoácidos, cada um com um propósito. Eles têm um propósito específico. Por que pôs muita glicina? Para que as interações entre os fios não fossem muito intensas, né? Os grupos laterais, não tem nem grupo lateral na glicina. Cada aminoácido tem uma função específica para dobrar a dupla hélice, para chegar na estrutura correta tridimensional. Uma escolha extremamente inteligente. Exatamente. Tem as cistinas, né? Que elas fazem ponte de sulfeto. Pontes de sulfeto, para fechar a proteína e não deixar que ela... eu digo que grampeia, né? Um grampo, né? Coloca um grampo ali, a conformação. É absurdo. E tem grupos polares, apolares, tem grupos iônicos, catiônicos, aniônicos. Tem as forças de Van der Waals, a dispersão de London. Hidrofóbicos, hidrofílicos. As ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Eu digo que pontes de hidrogênio a gente só pode falar quando a gente fala para engenheiro civil, né? Porque faz sentido. Ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, tem tudo. É uma química absurdamente sofisticada, de altíssima qualidade. Que na protocélula ali, que formou ali? Para que serve essa bolinha? Qual é a utilidade da bolinha do Fox? Na verdade, não serviu para nada. Ele apenas chamou isso daí de protocélula, né? Mas não serviu para absolutamente nada. Porque, em primeiro lugar, não encapsulou nada. Não apareceu nenhum aminoácido preso ali dentro, polimerizando ali dentro, ou fazendo absolutamente nada. Isso ali foi simplesmente uma reação natural, porque a hora que você aquece a seco, a água vai se desprender, ele obviamente vai polimerizar e ele vai tentar assumir a formação de menor energia possível. E qual que é a formação de menor energia possível na natureza? É uma esfera. Certo. O professor Kelson Mota fez muitos cálculos também dessas ligações. Muitas das ligações entre aminoácidos têm ΔG positivo. Exatamente. Então teve muito nessa gororoba e teve muito aminoácido que ficou sem reagir, inclusive. Exatamente. Então, esse experimento não foi visto com tanto entusiasmo quanto o experimento de Stanley Miller, até porque tudo que ele conseguiu foi bolinhas que não serviam para nada, bolinhas mortas que não serviam para nada, né? Mas com o passar do tempo, o entendimento do que seria necessário para um protocélula também foi evoluindo. Até no programa passado a gente falou do entendimento da célula e por que era necessário a protocélula, porque a célula era complexa demais. Agora, eles começaram a imaginar a protocélula como qualquer casulo que desse para colocar o conteúdo celular dentro. Com o passar do tempo, o Francis Crick, né, que foi um químico com Q maiúsculo, né, eu gosto bastante dele, apesar de ter algumas ideias de panspermia, coisa assim, né, mas foi o Francis Crick, ele deu a ideia de que possivelmente o RNA poderia preceder o DNA e a proteína. O que significa isso? Havia um debate ali entre o mundo das proteínas e o mundo do DNA. Esse debate consistia no seguinte: qual que foi o precessor da vida? O que veio antes? A vida se formou através das proteínas, conforme o experimento de Stanley Miller, ou começou com o DNA? É mais ou menos o seguinte: você começou um computador com o software ou com o hardware?
Com o ovo ou com a galinha, né? Exatamente. O que veio primeiro? É como que um braço mecânico que ele é um braço com inteligência que consegue programar o programa que faz ele poder programar um programa. Então entra num ciclo vicioso. Você tem o programa que mexe o braço ou o braço que programa o programa para um montar o outro. Porque Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Exatamente. Porque um depende do outro. A proteína, ela depende do DNA para ela conseguir fazer o que ela tem que fazer, inclusive construir o DNA. E o DNA depende da proteína para conseguir exercer a sua função. Foi aí que eles tiveram a ideia ali na década de 60 de que e se a gente usasse um intermediário entre os dois. E o intermediário entre o DNA e a proteína, isso é, quem leva a informação do DNA para a proteína enfim, ele se chama RNA. Então ele propôs que poderia... o RNA poderia ter sido o precursor da vida. Só que essa ideia ainda não foi completamente aceita ali na década de 60 por um simples detalhe. O RNA é muito frágil. Qualquer coisa desmonta o RNA. Ele é completamente suscetível à hidrólise, especialmente porque a pentose é diferente. Ele não tem a segunda, a hélice, né? Ele não tem a contrapartida lá. Então, o RNA, ele é muito frágil. Ele se dissolve facilmente, ele sofre hidrólise facilmente e simplesmente se desmonta. Então, ele era uma ideia bacana, mas não tinha nada para embasar essa ideia, né? Até 1982. Em 1982, o Altman, ele descobre as ribozimas. O que são ribozimas? Ribozimas são filamentos de RNA com função catalítica. Eles não são enzimas. Enzimas, eles conseguem fazer um monte de coisa. Eles conseguem construir um monte de coisa. Ribozimas são filamentos de RNA com função catalítica específica para fazer uma única coisa. Então, uma ribosima só consegue fazer uma coisa. Uma enzima consegue fazer um monte. Mas uma enzima que é a proteína com função catalítica. A ribosima só consegue fazer uma única coisa. Só que quando descobriram isso, eles ficaram super felizes. Por quê? A ideia do RNA precedendo o DNA e a proteína estava ali no banco de espera. Quando descobriu que o RNA também poderia fazer uma funçãozinha pequena do que uma proteína poderia fazer, isso para eles fechou o quadro. 10% de novo. Exatamente. Eles descobrem que o RNA consegue fazer uma fagulha e daí eles já partem da fogueira pronta. Né? Mas é exatamente isso. Aí em 86 eles fizeram o mundo do RNA. O Gilbert ali, ele lançou a hipótese do mundo do RNA. E assim, agora, a tal da protocélula, eles começaram a imaginar como algo parecido com um retrovírus. O retrovírus é um vírus cujo material genético dele é RNA, né? Então eles imaginaram que a protocélula também poderia ser formada por RNA. E eu coloquei ali no final, em 1999, a descoberta do interatoma, mas como uma curiosidade, na minha palestra Sexto Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Do Design Inteligente, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do interatoma, mas é muito interessante, porque o interatoma é basicamente o seguinte: você tem a célula com todas as suas partes lá, certo? Só que o que faz com que essas partes funcionem, que elas saibam o que elas têm que fazer, quando funcionar cada coisa, porque a célula, ela é um negócio incrível. Ela não funciona tudo ao mesmo tempo. Ela funciona só o que tem que funcionar na hora que tem que funcionar. A hora que não precisa mais, essa parte desliga, essa outra liga. E daí foi aí que o Bernard Jack, ele descobriu que a célula, ela tem um processo chamado de interatoma, que faz com que ela funcione toda junta, toda conectada. É como se fosse uma rede neural que existe dentro da célula, dizendo o que tem que funcionar, a hora que tem que funcionar, se precisa funcionar, se não precisa, não funciona mais. E é interessante que se você quebrar essas conexões, a célula para. E olha que interessante, não foi o Darwin que disse que se descobrisse um sistema complexo que não pudesse ser construído em partes, isso acabaria com a teoria dele? O que é a célula?
Se você quebrar o interatoma, as conexões do interatoma, a célula morre. Quer dizer, como é que ela vai ser construída em partes se o interatoma tem que estar inteiro, com todas as partes conectadas, ou acabou? Entende? Complexidade mega, ultra irredutível. Então, eu acho que não existe complexidade irredutível maior e melhor do que a célula, que é a unidade básica da vida, certo? Aí nos anos recentes, né? Lá para os anos 2009, apareceu esse cara que é o queridinho. Pode passar? Opa! Que é o queridinho aí dos especialistas de YouTube, né? O Jack Szostak. O que ele conseguiu? Ele conseguiu criar a primeira protocélula, certo? Mas sabemos que é fake, porque é proto, né? Mas o que ele fez? Pode passar. O que ele fez? Aqui eu coloquei... Ah, não tá. Eu tinha colocado como GIF, mas eu acho que não tá rodando. Não vai rodar. Não roda os GIFs. A GIF não roda? Não. Ah, se eu soubesse, eu colocava o videozinho mesmo. Mas não tem problema. Mas não tem problema. Mas você vai ter que descrever o que acontece aí. Esse aqui é um vídeo, uma palestra que ele fez em Harvard. Ele tá descrevendo o comportamento da protocélula que ele colocou. Então, a gente... nesse primeiro vídeo, você vê que é uma vesícula, né? É uma bola de fosfolipídios. O que ele fez foi basicamente o seguinte. Ele colocou fosfolipídios em água e a hora que encheu... a hora que os fosfolipídios caíram em água, obviamente, fosfolipídios, eles são anfifílicos. Eles têm uma parte que é hidrofóbica e uma parte que é hidrofílica. Então, uma parte que se dá bem com a água e uma parte que vai fugir da água. O que uma molécula que vai fugir da água, mas está grudado com outro pedaço que gosta da água, vai fazer quando estiver em água? Ela vai se mover loucamente tentando esconder a parte que não gosta de água. E foi exatamente isso que esses lipídios, esses fosfolipídios que ele colocou fizeram. Eles se esconderam da água formando vesículas. Então, isso aí ele chamou de protocélula, certo? Só que, na verdade, ele mesmo fala no artigo dele que isso daí são protomembranas da protocélula. Protomembrana. Mano, não deu nem 10% isso daí. Né? Quer dizer, deu 10% de 10%, é não uma é? protocélula, porque a protocélula já estava ficando complexa demais, entende? Então, essas membranas, elas se agruparam. Aí aqui ele mostra que... ele ainda fala assim... você dividir uma célula é algo que precisa de muita energia. Mas essas protocélulas, elas são facilmente divididas. Se você simplesmente pegar o frasco e balançar, elas se dividem. Só que o que está acontecendo ali não é uma divisão, não é meiose ou sequer mitose que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali é que ele tem uma célula, uma vesícula desses fosfolipídios, e a hora que tem uma perturbação na água, a perturbação simplesmente quebra ela no meio. Não é uma divisão, quebra ela no meio. Rompeu, morreu. Essa é a regra da vida. Exatamente, não é porque a mitose ela é um sistema extremamente complexo. A célula ela vai se duplicar inteira dentro da membrana, depois ela vai crescer e vai dividir cuidadosamente o que precisa para cá e o que precisa para lá. E assim você faz a mitose, certo? O que aconteceu aqui não foi isso. Ela quebra de tamanhos completamente desproporcionais com uma simples chacoalhada qualquer. Imagina isso aqui num oceano prebiótico. É um show de ilusão, ilusionismo científico. Esse é ilusionismo científico, gente. O oceano prebiótico deles aqui tem que ser extremamente parado, né? Porque se movimentar já era. Aí ele quebra e não tem nenhum filtro. O que vai ficar de um lado, o que vai ficar do outro. Porque ele disse que conseguiu colocar RNA, filamentos de RNA dentro, e que a membrana tinha até uma certa seletividade na hora da filtração, mas essa seletividade tinha apenas uma função, tamanho. Se a molécula fosse pequenininha, isso é, se fossem RNA sozinho, só os nucleotídeos, né? Eles conseguiriam entrar. Agora, filamentos grandes não conseguiriam mais entrar. Ok. Ô, Eduardo, isso que eu chamei naquele debate lá com o Antônio, e também tem no meu livro, eu chamo do tambor de Darwin. O tambor de Darwin é assim, né? Se você vai mandar um astronauta para o espaço,
Aí você fala, puxa vida, lá no espaço vai estar muito frio. Pô, se você colocar ele no tamborzinho, pelo menos aquecidinho um pouquinho ele vai ficar. Já estamos explicando como que a gente conseguiu mandar um homem para a Lua, né? Então, exatamente. Eles pegam uma fagulha e fazem o... Tambor de Darwin. Pressupõe o fogo. Se você for olhar a comparação do que uma membrana celular faz de verdade, que tá aqui, são essas características, né? E o que essa protomembrana faz... Protocélula, bem pior, né? Não tem nada, não tem absolutamente nenhuma característica de uma membrana. A única coisa parecida é que ela é composta por fosfolipídios e é redonda. E o pior é que ele faz um showzinho de ilusionismo científico, apresenta isso como sendo ciência. E os youtubers ficam todos maravilhados e ficam repetindo isso. É porque não lê artigo, né? Não lê. Eu havia proposto fazer o meu canal simplesmente mostrando, fazendo divulgação científica mesmo, só que o problema é que esse pessoal, eles falam um monte de coisa e não leem o artigo. Então eu acabei focando mais no meu canal em ler artigo. Eles repetem ad infinito, né? Ad nauseam. O que eles ouvem por aí. Outro dia a Pasternak, não sei se você conhece, ela fez um artigo contra a Natália Pasternak. Eu até comento nos meus livros, viu, Natália? Você fez aquele artigo lá contra a complexidade redutível. Sabe o que ela fez? Ela fez uma coleção de recortes de outros artigos que foram escritos por evolucionistas contra a complexidade redutível. Eles não leem, eles não estudam. Natália, você não leu, você não estudou, você copiou, eu sei da onde até você copiou aquelas coisas. Pegou recortes, montou e publicou na Folha de São Paulo, acho que foi. Então eles não leem, nem sequer se dão ao trabalho de tentar procurar algum mínimo de racionalidade nos artigos. Exatamente. Então se você pega um negócio desse aqui e tenta montar uma célula, coloca uma célula inteira que seja dentro de uma membrana dessa aqui, o que vai acontecer? A célula vai morrer no primeiro chacalhão, a hora que abriu, a célula morreu, supondo que ela conseguisse ficar viva. Outra coisa, essa membrana não tinha nenhum tipo de controle osmótico. Qualquer íon conseguiria entrar e sair livremente dela. O que iria acontecer com uma célula real? Ela ia inchar e ia explodir. Não tinha, essa célula não tinha controle de pH. Essa célula não tinha controle de temperatura. Esse negócio, não vou nem chamar de célula, né? Essa bola aí. Não tinha... A proto, né? Não tinha absolutamente nada. Pra que servia isso daí? Pra nada. Era só uma bola... serve para você consolar os naturalistas na sua fé irracional de que a vida surgiu por um processo acéfalo despropositado. Exatamente. É só uma bola... Sonho delirante de uma noite de verão. O cara sonhou com esse negócio. É uma bola igual do Sidney Fox. Proto-sonho. Não é nem sonho, é um proto-sonho, né? É um proto-sonho. Pode passar mais um pra gente finalizando, porque falta pouco tempo, Bambam. Vamos lá, Bambam. Isso, o Bambam um artigo... é rápido, rapaz. Esse aqui é um artigo quentinho, saiu do forno agora esse ano. Nossa! Publicado esse ano. Esse aí foi um grupo da Espanha. Eles disseram que conseguiram fazer protocélulas no experimento de Stanley Miller. E olha que interessante. Grandes alegações exigem grandes evidências. Foi Carl Sagan que disse isso. Vamos ver as grandes evidências que ele tem. Então, olha que interessante o que ele coloca. Em primeiro lugar... Publicou no PNAS, Proceedings of National Academy of Science. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que confia num paper só porque foi publicado na Science, na Nature e na PNAS. Gente, tá cheio de porcaria lá, tá? Desculpa aí, mas está. Qualquer migalha que você acha que consegue, com aquela migalha, corroborar a evolução darwiniana, é publicado lá. E o cara fica famoso no mundo. E todos os youtubers ficam citando como isso deve ser isso daqui, ó. Vai, destrincha essa migalha aí, então, Eduardo. Eu tenho 5 minutos, né? 5 minutos, bora aí. Eu vou falar bem rapidamente o que ele fez aqui, mas basicamente é o seguinte, ele replicou o experimento de Stanley Miller, só que ele fez alguns testes a mais. Ele tentou usar com gás carbônico, por exemplo, que hoje em dia os próprios naturalistas dizem que na atmosfera primitiva deveria estar cheia de gás carbônico, né? E que ela não deveria ser tão redutora. Só que ele fez extremamente redutora, e interessante que nos frascos que ele colocou gás carbônico, ele não divulgou o resultado.
Então a gente não sabe o que aconteceu lá. Ah, deve ter dado uma porque- porcariato de qualquer coisinha, né? É porque, na verdade, a gente sabe o que A gente aconteceu, sabe, né? Deu mal, deu mal, né? Não, Com não, certeza. não deu nada. Aí só nos experimentos que foram extremamente redutores sem o gás carbônico, ali no experimento de Stanley Miller, ele se valeu de um artigo que eu já critiquei no meu canal, inclusive, que é um artigo dizendo que os resultados pré-bióticos que deram no experimento de Stanley Miller e outros só deram por causa do borossilicato do vidro. Do vasilhame que eles usaram. Sim, catálise. Exatamente, porque o borossilicato do vidro, ele é muito diferente do silicato ou do borossilicato que existe na natureza. Primeiro que ele é uma estrutura amorfa. A estrutura amorfa, quando aquecida a alta temperatura e pH extremamente elevado, ela se dissolve facilmente. Coloca um cristal de qualquer silicato que seja ali para ver se vai dar o mesmo resultado. Agora só falta explicar da onde que conseguiram os potes de vidro para fazer a protocélula nascer no mundo primordial, né? Exatamente. Deve ter sido um pote de maionese Hellmann's que caiu lá do espaço, deve ser. Exatamente, porque a estrutura cristalina e bem ordenada e estruturada que existe nos silicatos da natureza não tem absolutamente nada em comum com os vidros de borossilicatos industriais usados em laboratório. Certo? E ele se valeu disso. E o que ele fez? Ele usou vidros com alto teor de borossilicato, né? Para quê? Para que ele fazendo catálise, na verdade ele não fez só catálise, porque a catálise não deveria fazer parte da equação. Essas bolinhas que ele conseguiu aí no fundo do experimento, que ele disse que estava encrustada no vasilhame, essas bolinhas, na verdade, eram bolas compostas por polímeros de cianeto de hidrogênio, HCN, com silicato. Então o silicato não foi só catálise, ele fez parte da reação. O vidro formou essas bolinhas. Uau. E foi isso que ele chamou. Não, mas você olha, né? Dá uma olhada. O pessoal, todo mundo aí em casa, dá uma olhada nessa Bia aqui. Você olha ali e fala, nossa, formou vida. É um bichinho cheio de cabecinha com rabinho. Deve estar movimentando. Deve estar todo um metabolismo ali dentro, né? Deve ter ATP sintase, mitocôndria, tudo. Gente, isso é mera bolinha. Isso é uma obra de arte, um desastre Elas científico. não tem porosidade, então não consegue fazer troca com o meio, não consegue fazer nada. Isso aí é outro Matéria no grupo, inanimada, morta. outro no grupo que... E outra, não é nem lipídio isso daí. Isso aí é polímero de HCN. É igual fazer um boneco de neve, né? Mais ou menos por aí, né? Faz um boneco de neve bonitinho e fala, olha aí, olha, uma protocélula, uma protovida, boneco de neve, uma protovida. Exatamente. E só pra terminar agora, nos últimos 1 minuto e 40... 1h40, que bora. estão colocando aqui na minha cara, os últimos Sim. 2 slides, rapidão aqui, Sim. só pra gente ver. Aí quando fala assim, não, mas aonde que eles precisam chegar? Nick Lane é um dos maiores especialistas em química prebiótica no mundo, é queridinho aí da galera evolucionista. Ele diz o seguinte, ó, não há dúvida de que o ancestral comum possuía o quê? DNA, RNA, proteína, código genético universal, que é o código 4x3, né? Ribossomos, ATP, uma enzima movida por prótons para a produção do ATP, os mecanismos detalhados para ler o DNA e converter genes em proteínas. Também estavam funcionando. Exatamente. Em resumo, o último ancestral comum de toda a vida se parece bastante com uma célula moderna. Aí ele diz assim, não, os especialistas do YouTube vão dizer, mas você está confundindo o Luca, o último ancestral comum, com uma protocélula. Não, porque a teoria vigente hoje na academia, existe alguns que discordam, mas pode passar. A teoria vigente é que por uma série de motivos que eu não vou conseguir entrar em 30 segundos aqui agora, é que o Luca era uma protocélula. Entende? Então, sim. Basicamente a ideia é, o Luca é uma protocélula. A protocélula tinha que ter, pode voltar. Volta um. Isso. A protocélula tinha que ter DNA, RNA, proteína, código tudo genético, que a vida ribossomo, tem hoje. A protocélula tinha que ser basicamente uma célula moderna. Certo? Só que ela simplesmente não consegue acontecer. Nem uma leve esperança em laboratório. Tudo depõe contra a formação de qualquer coisa parecida com isso. Gente, sensacional, não foi? Maravilhoso. A gente vai fazer a parte 3, 4, 5, 6, um pouco mais pra frente. 18 a 20 de julho, melhor do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Auditório Rui Barbosa. Corre lá, se inscreve, tdibrasil.com.
Nós teremos lá o Eduardo Lutzer falando sobre as protocélulas, as fake news evolucionistas. Teremos lá uma coleção de mais de 30 grandes palestrantes. Vem com a gente, um congresso sensacional. Corre, se inscreve, o preço é mínimo. É um proto-preço. Tá bom? E vem com a gente. Olha, seja sempre com a gente aqui, toda quinta-feira. A gente não teve tempo para fazer pergunta, não teve tempo para fazer nada, porque a gente teve que explorar ao máximo aqui o Eduardo. É uma bênção aqui para o design inteligente do Brasil para acabar com essa conversa de evolução darwiniana, não é, Eduardo? Eduardo, um imenso privilégio. Você tem novamente 1 segundo para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e foi um prazer. Nos vemos nas próximas. Maravilha, gente. Então, até o próximo Discutindo Ciência. Espero que da próxima vez com os Eberlins, quinta-feira, 7 da noite. Esteja sempre com a gente. Até lá!